obrigado ao Joaquim pelo convite, pela apresentação, né? Ao Joaquim e todos os colegas da Federal de Pernambuco. É uma satisfação poder colaborar com o capítulo de vocês, apresentar um pouquinho da pesquisa que a gente tem feito aqui no Inatel, né? E não só como brasileiro, né? Tenho uma honra de falar para vocês que, pela primeira vez, a gente está contribuindo, de fato, com a geração de sistemas celulares, né? A quinta geração de sistemas celulares que deve chegar no mercado brasileiro no ano que vem, né? O leilão vai ser no início do ano que vem. Então, é uma satisfação para mim poder colaborar com vocês, falar para a comunidade de fotônica e que a comunidade de telecom em geral, tá? Não só como brasileiro, mas também como nordestino. Então, essa figura é bem bacana. Eu gosto de começar a apresentação com ela porque a gente vê uma miscelânea de nomes aqui e de possibilidades, né? O aprendizado, a sala de aula, tecnologia, educação, né? Smartphones, internet. Ou seja, como é que a gente pode juntar tudo isso e, de fato, contribuirmos com ciência, tecnologia e progresso nacional, né? Acho que essa é a nossa principal missão como engenheiro e como cientistas. Ou seja, nesse contexto todo, por que pesquisar, né? Quais assuntos estudar, né? Aqui tem um exemplo de uma animação de um campo elétrico de uma antena com diagrama de radiação reconfigurável, já pensando em 5G. Esse é um dos apelos do 5G, né? Ou seja, como a gente pode chegar, por que pesquisar, o que pesquisar e como pesquisar. Essa última pergunta é uma pergunta muito importante para nós engenheiros, na minha opinião, porque é sempre gratificante para a gente trabalhar com tecnologia, né, contribuir com o desenvolvimento de um produto. Aqui tem um exemplo de um smartphone mais novo, né, já com tecnologia 5G, mas, acima de tudo, como pesquisar, né? Eu vou mostrar para vocês por que essas crianças aqui estão sorrindo, né, ao longo da apresentação e como a nossa tecnologia 5G nacional conseguiu arrancar o sorriso dessas crianças, tá? Então, do lado esquerdo, a gente tem um resumo, né, um brief de muitas das tecnologias que a gente tem hoje, né, desde algumas aplicações militares. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos também de projetos que a gente fez, né? Ou seja, como nós, como engenheiros brasileiros, conseguimos contribuir e desenvolver um produto que sirva para a soberania nacional, né? Aliado a tudo isso, tem a revolução da microeletrônica e da ótica integrada, rodando em paralelo com indústrias 4.0, né? O 5G, como eu vou detalhar aqui para vocês, não tem foco só em throughput, ou seja, em aumentar a velocidade e a experiência do usuário, mas também tem outras aplicações, outros cenários, como, por exemplo, aplicações de indústria automatizada com tecnologia de indústria 4.0, né? Ao mesmo tempo, a agrotech, nesse difícil período de pandemia, né, praticamente todos os mercados caíram e o único que ainda está se sustentando e ainda está segurando o nosso PIB são os agronegócios, né? Como a gente pode contribuir também com o agronegócio e trazer desenvolvimento. E vou falar com vocês rapidamente também do início dos nossos trabalhos em 6G, tá? Então, de um lado, a gente tem todas essas possibilidades de tecnologia e do lado direito tem uma foto aqui do grupo, né, do meu grupo de pesquisa. A foto não está 100% atualizada, mas o grupo é mais ou menos dessa mesma ordem aí, de cerca de 20 pesquisadores, desde alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, né, que trabalham com desenvolvimento de diversas frentes, incluindo antenas e comunicações óticas, e como a gente pode, de fato, somar esforços e fazer com que esses jovens talentos consigam contribuir com o desenvolvimento, com a pesquisa e com a ciência em nível internacional. Então, essa é a principal motivação dessa apresentação, né? A apresentação qual que será dividida em cinco etapas, né? Após essa breve motivação, eu vou apresentar para vocês o Inatel e o Laboratório OCA. Acredito que muitos já conheçam o Inatel. Vou falar rapidamente só para aqueles que ainda não conhecem. Depois vou falar de 5G e o item 4 é a principal parte dessa apresentação, na qual eu vou detalhar as pesquisas em 5G, né? E no final, conforme combinado com o Joaquim, deixar um tempo aí para fazerem perguntas. Ou seja, fiquem à vontade para fazer perguntas via chat ou ao final da apresentação ou agora, né? Tem uma pessoa da equipe aí que vai colocando essas perguntas. Então, vamos lá. Inatel e LabOca, né?
Primeiro, qual a nossa missão como Instituto Nacional de Telecomunicações? O Inatel, ele fica em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, e foi criado há mais de 50 anos atrás. Hoje, se falar em smartphone, falar em 5G, é uma coisa até trivial. Falar de uma fibra ótica, quando eu fiz meu doutorado em 2003, ninguém sabia que era fibra ótica, né? Do mundo, digamos, as pessoas que não são da área. Né? Minha avó não tinha a menor ideia do que eu fazia. Né? Minha mãe não tinha a menor ideia. Hoje, todo mundo já ouviu falar de uma fibra ótica, né? Fibra ótica está na casa da gente, com Fiber to the Home. Então, 60 anos, 50 e poucos anos atrás, quando o Inatel foi criado, só tinha café aqui em Santa Rita. Um cafezal. E qual foi a missão do Inatel desde o início? A missão do Inatel foi juntar essas engrenagens aqui de forma a o cientista, né, muitas vezes classificado como cientista maluco, né? Quando a gente fala que é pesquisador, as pessoas às vezes nem entendem, associam a gente a IBGE, censo, essas coisas. Ou o cientista, ele é tratado de uma forma um pouco até pejorativa, né? O cara que trabalha com tubo de ensaio. Mas, de fato, como a gente pode fechar esse quebra-cabeça de forma que o cientista converse com o homem de negócios, né? Como a gente consegue transformar conhecimento em inovação, inovação em projetos que geram recursos para investir em P&D e fechar esse ciclo aqui. O tão famoso ciclo da inovação, que também baseia-se em transferência tecnológica, né? Então, essa é a missão daqui do Inatel, no Vale da Eletrônica do Brasil, no sul de Minas. Tá? Ou seja, ir muito além do ensino e sim conseguir inovar e transferir para o mercado. Essa é uma foto do nosso prédio mais antigo, é o prédio da diretoria do Inatel. Se a gente fizer um raio-x do Inatel, o que a gente tem aqui é a parte de educação, que é nosso carro-chefe, seria o pedaço maior do iceberg aqui, né, com cerca de 2.000 alunos ativos. Acho que já estamos quase 8.000 engenheiros formados, mais de 7.000 com certeza, engenheiros formados, sendo a imensa maioria deles de engenharia de telecomunicações. Temos a parte de pesquisa, que é mais nova, né? Se o Inatel tem 50 e poucos anos, a parte de pesquisa tem menos de 20 anos, é uma parte mais nova, e a parte de prestação de serviço, que é feita pelo Inatel Competence Center, na qual a gente tem um plano de negócio um pouco diferente, e temos mais de 500 engenheiros contratados, CLT como eu, para prestar serviço para o mercado. Então, a inovação no Inatel se dá com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tá? Esse braço daqui, chamado Inatel Competence Center, é responsável pela transferência da tecnologia para o mercado. Inclusive, eu vou mostrar um exemplo para vocês de uma transferência do nosso transceptor 5G já para o mercado. Então, a gente tem um programa de mestrado e doutorado em telecomunicações, né? Inclusive, eu convido os alunos a esperarem até o finalzinho da apresentação, que eu vou mostrar para vocês uma possibilidade de bolsas imediatas de mestrado e doutorado. Essas bolsas podem ser implementadas de imediato e estão disponíveis aí para vocês, tá? Então, para maiores informações sobre nossa linha de pesquisa, nossos projetos, por favor, consultar o nosso site. Como eu falei, tem bolsas disponíveis, né? Hoje, eu não vou falar do Inatel como um todo, vou falar desse laboratório, talvez alguns de vocês conheçam, é o laboratório OCA, e o OCA significa Wireless and Optical Convergent Access, ou seja, acesso convergente óptico sem fio. O laboratório é focado nessa convergência tecnológica, né, dentre dois principais braços, né? Um braço voltado para o desenvolvimento de antenas e outro braço voltado, de fato, para essa convergência óptica sem fio. No caso, dentre os 20 pesquisadores, aqui no estado, são 9 alunos de doutorados, 8 mestrandos e 3 alunos de graduação, além de mim, que coordeno o laboratório. Nós temos uma divisão nessas duas áreas, né? Ou seja, aproximadamente metade trabalha com antenas, focada em duas aplicações, radares e rede 5G, e a outra metade trabalha na convergência ótica sem fio. Aqui tem uma foto de alguns dos nossos equipamentos, inclusive nós estamos abertos a parcerias. Eu vou mostrar para vocês dois trabalhos de parceria com Pernambuco, né, pelo professor Carmelo da UPE, que é um grande amigo, um excelente pesquisador, é nosso parceiro em projetos de inteligência artificial aplicados às duas áreas, IA aplicado a antenas e IA aplicado a sistemas Fiber Wireless. Então, no laboratório, a gente tem um setup experimental voltado para 5G, pretendemos fazer o upgrade para 6G, mas eu digo que para 5G a gente consegue fazer hoje muita coisa, seja na parte ótica, né? Tem aqui analisador de espectro óptico. Aqui a gente tem um Field Fox que vai até 50 GHz, um equipamento portátil para fazer medidas em campo, em ondas milimétricas, né? Geradores faixa larga,
analisadores de redes, entre outros, né? Além de um setup de osciloscópios com até 67 GHz de banda. Então, a pesquisa no OCA é uma pesquisa baseada nesse conceito aqui, que eu criei, né? Seria Industry, o I daqui vem de Industry, ou seja, uma interação forte com a indústria, pensando em tendências futuras, em demandas de mercado e em desenvolvimento nacional. O O é de Oriented, né? Ou seja, a gente faz pesquisa baseada em problemas reais e focada na aplicação. E o R de Research, né? Ou seja, Industry Oriented Research, pesquisa orientada pela indústria, né? A gente tem essa forte interação com o mercado visando não somente formação de RH em alto nível, mestres e doutores que possam trabalhar com desenvolvimento nacional e até internacional, né? Ou seja, formar mestres e doutores com nível internacional e, ao mesmo tempo, não focar somente em publicações em artigos, mas também em propriedade intelectual, né? Esse é um dos focos daqui do laboratório. Então, nos últimos anos, para citar aqui para vocês, a gente tem 7 patentes, né? Aqui tem um exemplo de algumas delas, 4 delas, tanto patentes na área de fotônica. Aqui, por exemplo, tem um sistema e um amplificador de RF baseado em luz, que eu vou mostrar para vocês. Ou seja, ao invés de a gente usar transistor, a gente usa uma portadora em terahertz, ou seja, luz, para amplificar um sinal de RF. Eu vou mostrar detalhes para vocês. E outras patentes na área de antenas. Ou seja, o foco, de fato, é essa transferência tecnológica para o mercado e formação de RHs em alto nível com publicações internacionais. Aqui um exemplo de PDI, é um projeto da Embraer que eu coordeno há 5 anos, no qual vem a famosa pergunta, né? Avião tem antena? Tudo tem antena, pessoal. O mundo é sem fio. Então, essas excrescências que vocês veem aqui, ó, são excrescências de antenas, né? E esse projeto com a Embraer, eu não posso dar muitos detalhes por questão de confidencialidade, mas pelo menos nesse artigo aqui, vocês podem acessar por esse link, é um artigo aberto, vocês podem ver um pouquinho do que a gente fez no desenvolvimento de antenas para aviões da Embraer com fuselagem baseada em compósitos, materiais compósitos, né? Ou seja, fibra de vidro ou fibra de carbono. O mundo se preocupa com a robustez e a leveza da fibra de carbono, mas ninguém entendia até então, né? Ou não levava muito em consideração o impacto eletromagnético do uso desses compósitos. Então a gente fez um corpo de prova, como vocês podem ver aqui, está sendo caracterizado numa câmera. Essa não é a câmera do Inatel, é uma câmera lá de São José dos Campos, do INPE. O protótipo tem cerca de 5 metros e, na verdade, essa dorsal fina aqui, um pedaço do avião. Temos alguns projetos também com o Exército Brasileiro, né? Aqui estão exemplos de radares de defesa que são utilizados hoje pelo Exército Brasileiro para proteção tanto da floresta amazônica, no caso aqui do M60, né? Como para proteção de chefes de estados, das bases militares brasileiras, e todos esses feitos com tecnologia nacional, tecnologia 100% nacional, com a contribuição aqui do Inatel dos nossos alunos desde graduação. Tá? Então, esse é um overview do Inatel. O foco é a gente falar de 5G. Né? Então, a gente começou nossos projetos em 5G em 2013, né? Ou seja, cerca de 7 para 8 anos atrás. Vai completar 8 anos no início do ano que vem. Quando a gente começou a pensar em 5G. O 5G já tem a padronização, né? Já tem o Release 16, que padroniza algumas aplicações de 5G, que eu vou detalhar para vocês. E como eu comentei anteriormente, está previsto para entrar aqui no nosso mercado brasileiro no próximo ano. O que é o 5G, né, em linhas gerais? Né? Na primeira geração de sistemas móveis, a gente tinha como principal virtude falar. Então, o simples fato de você ter um dispositivo para comunicação sem fio já era muito. Estamos falando aqui na década de 80. Né? Sistemas predominantemente analógicos, custo tanto do sistema quanto dos handsets ainda muito altos. Com o 2G, veio a revolução digital. Né? Qual foi o impacto disso? Imagine que aqui a gente faz uma analogia com um atleta. Aqui ele estava engateando, aqui ele começou a levantar e caminhar. Né? Porque com essa revolução digital, a gente passou a ter dados, principalmente dados de mensagem, né? Troca de SMS,
sistema de pagamento GPRS para autenticação de compras via cartão de crédito, mas taxas que começaram a aumentar um pouquinho, foi para 64 kilobits por segundo. Com o 3G, aí começamos a correr, né? Já conseguimos surfar na internet com taxas típicas aí de 2 megabits por segundo. Com 4G, já agora por volta do ano 2010, 2011, a gente já tinha uma rede 4G razoável rodando no mundo. No Brasil, se intensificou com a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E digamos que o meu corredor aqui, meu atleta, começou a ter salto com barreiras, né? Videoconferência virou uma banalidade. Quando eu entrei na faculdade em 1996 para fazer engenharia elétrica, falar em videoconferência é uma coisa futurística. Hoje, minha filha de 1 ano pega o celular e conversa comigo pelo WhatsApp com vídeo, né? Então, é uma coisa banal. E o 5G? Aqui as taxas teóricas de 100 megabits por segundo, pelo padrão, as nossas taxas, a nossa experiência aqui como usuário, de 10, 20 megabits por segundo. O 5G, imagine que a gente vai pegar um foguete. Então, se hoje a gente navega no 4G a 10, 20 mega, prevê-se para o 5G taxas de pico de até 10 gigabits por segundo. Ou seja, 1000 vezes o que a gente tem hoje. Então, é como se a gente pegasse um foguete. Mas essa revolução não é só em termos de throughput, né, em termos de vazão. Com o 5G, a gente busca outras coisas também, né? A gente busca, por exemplo, aplicações de altíssimas taxas, mas baixa latência. Se a gente pensar em carros autônomos, se eu tiver uma latência de 20 milissegundos, pode impactar num acidente muito grande e, com isso, a morte de várias pessoas. Então, o 5G, ele vai além dessa coisa de aumento de taxa, mas você ter novas aplicações, né? Aqui está a aplicação de carro autônomo, né? Que as grandes indústrias do mundo estão aplicando muito dinheiro nisso há muito tempo, que deverão rodar em paralelo com aplicações como Ultra High Definition Images, né? Em vídeos, ou seja, transmissão em 4K, vídeo e teleconferência, né? Que se intensificaram ainda mais com o Covid, ou seja, o meu foco aqui é altíssima taxa. No carro autônomo, eu tenho que ter vários sensores trabalhando em paralelo e todos com alto nível de confiabilidade. Por outro lado, uma rede veicular, eu não posso ter atraso. A minha latência tem que ser muito baixa, assim como nas aplicações de indústria 4.0. E, em paralelo a tudo isso, tem a internet das coisas, né? Na qual o pré-requisito de rede não é nem vazão, nem atraso, mas sim você ter milhares ou até milhões de dispositivos conectados, né? Incluindo tecnologia de Big Data. Ou seja, 5G tem diferentes pré-requisitos em função da aplicação que você está trabalhando. Dentre os cenários, essa é uma figurinha que a gente criou aqui no Inatel, mas tem várias parecidas aí na rede, se vocês procurarem. O mundo prevê 3 cenários principais. O cenário que chama-se de Bit Pipe Communication, ou Enhanced Mobile Broadband Communication, EMBB, no qual o foco é throughput, né? Então, a gente vai ter taxa de transmissões altíssimas, taxa de pico de até 10 gigabits por segundo, espectro fragmentado, isso é bem importante. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quais são as faixas de frequência que vão operar o 5G no Brasil. Um outro cenário de IoT, em Machine Type Communication, no qual o que a gente precisa é aumentar o número de conexões, que a rede 4G não dá conta, mas assim, a rede 5G tem que dar conta. A gente tem que ter sincronização precisa e baixo consumo de energia, de forma que a bateria dure muito. Tá? O terceiro cenário, chamado Tactile Internet, são aplicações de baixa latência. Esse aqui também é chamado por alguns autores de URLL, Ultra Reliable Low Latency Applications, ou seja, aplicações de alto nível de confiabilidade e latência menor que 1 milissegundo. Ou seja, o mundo está focado nesses 3. E nós, brasileiros, com o apoio da China, da Rússia e da Finlândia, são países de dimensões continentais, estamos puxando um quarto cenário, seriam aplicações rurais, né, ou aplicações de longo alcance, cujo o pré-requisito não é nem vazão, nem latência, nem número de conexões, e sim o alcance maior que 50 km. Então, o fato é que hoje tem muita gente que tem problema de internet no Brasil e no mundo, né? Aí no nosso Nordeste, no Norte do Brasil, mais ainda. Então, a forma de onda do 5G tem que ser uma forma de onda flexível, de maneira que possa atender todos esses cenários. Esse é o principal
recado que eu dou para vocês aqui na apresentação de hoje. Dentre as faixas de frequência, no Brasil, o 5G vai começar nessa faixa aqui, que é a faixa de 3.3 a 3.6. Nós somos pioneiros nessa faixa, começando em 3.3, terminando em 3.6. O resto do mundo está ali entre 3.5 e 3.7. E em breve eu vou mostrar para vocês na apresentação por que o Brasil mudou um pouquinho isso aqui, né? Uma outra faixa que o pessoal da Anatel quer liberar em breve é a faixa de 2.3 a 2.4. Essa daqui de 3.5 vai ser a primeira, o 5G. E temos também a faixa de ondas milimétricas, né? A padronização de 5G, o Release 15 do 3GPP, classifica todas as frequências de 700 MB a 6 GB como FR1, Frequency Range 1, que inclui essas duas, e Frequency Range 2 seriam frequências acima de 24 GHz, que seria para aplicações de altíssimo throughput, né? Então, no Brasil, vai operar de 24 a 27,5. Ok. Então, explicado em linhas gerais o 5G, agora vou mostrar para vocês as contribuições daqui do Inatel. O que é que a gente tem feito em 5G. Tá? Então, as contribuições daqui da gente, eu dividiria em quatro partes. Primeiro, o desenvolvimento de dispositivos de RF baseado em fotônicos. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo só por uma questão de tempo, que seria o amplificador de RF baseado em luz. Além disso, a gente tem implementado diversos sistemas FiWi 5G. O que seria o sistema FiWi? Sistema Fiber Wireless, sistemas fibra rádio. Então, esse aqui é o principal foco da apresentação. Além disso, vou mostrar para vocês algumas antenas que foram desenvolvidas para 5G. Aqui tem alguns exemplos, né? Todas as antenas foram desenvolvidas aqui no Inatel, fabricadas ou no nosso Fab Lab ou em alguma empresa parceira de Santa Rita do Sapucaí, né? Desde antenas micro-usinadas que demandam alto nível de precisão como esse aqui, né? Além disso, a gente tem feito análise de propagação em ondas milimétricas, ou seja, em frequências acima de 30 GHz. Acredito que sejamos o único grupo do Brasil a fazer esse tipo de experimento. A gente faz tanto no campus do Inatel quanto na cidade de Santa Rita, né? Temos uma parceria aqui com um provedor de internet via fibra, então a gente gera o sinal 5G no laboratório, trafega na cidade, volta para o Inatel e depois radia lá para a cidade, fazendo experimento sob condições reais. E também o transceptor 5G nacional, né? Então, essas são as 4 principais contribuições. A partir de agora, eu vou detalhar cada uma delas. Então, pensando em antenas, né? Eu sei que a maioria de vocês são de fotônica, mas só falando um pouquinho de antenas aqui, a gente parte de um projeto analítico, faz uma análise numérica num software chamado ANSYS HFSS. Então, vamos para uma etapa de engenharia de produto, né? Entre o software eletromagnético e o SolidWorks. Para quê? Para transformar o produto, o projeto numérico, em um protótipo, né? Então, levar em conta espessura de parede, guia de onda, furo metalizado, não metalizado, faz essa engenharia de produto, depois parte para a manufatura. Com isso, a gente tem atingido aí uma taxa de sucesso superior a 90%, né? Então, aqui tem alguns exemplos das antenas, desde aplicações de baixíssima frequência, como RFID aqui em 13.5 MHz, até ondas milimétricas. Assim como a parte de ótica, eu vou passar para vocês a referência dos periódicos que a gente publicou e vou mostrar em linhas gerais o que a gente tem feito. Tá? Então, aqui tem 2 referências de periódicos em antenas. Dessa antena aqui, que é uma antena dual band, né, um arranjo de antenas dual band que permite o guiamento do feixe em sistemas 5G com MIMO. Então, aqui está a estrutura da antena, né? A antena é baseada em 2 comprimentos elétricos diferentes, né? Nas 2 bandas de 5G da época, né? Se pensava o 5G em 28 e 38 GB. Então, a gente propôs aqui uma ideia, que foi inclusive patenteada, de forma que a gente consegue, aqui na foto do protótipo da antena, fazer o guiamento do feixe, ou seja, aqui vocês conseguem ver o guiamento do feixe de radiação da antena, em 28 GB e em 38 GB ao mesmo tempo. Ou seja, se a antena tivesse instalada ali no prédio do Inatel, num dos prédios daqui do Inatel, eu consigo fazer o guiamento do feixe outdoor e indoor simultaneamente.
essa foi a primeira antena do mundo a permitir isso, fazer o guiamento em 2 faixas de frequência diferentes, de forma que eu tenha uma cobertura espacial reconfigurável, simultânea em 2 bandas. Então, esse é um exemplo de desenvolvimento de antena para 5G. Aqui está uma constelação 5G-NR recebida ao longo do campus, né, com alcance até de 100 metros, que para essa faixa de frequência aqui é um alcance muito bom, dado que em ondas milimétricas a ideia do 5G é ter picocélulas, célula com alcance de alguns metros ou dezenas de metros. Então aqui tem uma constelação, para quem nunca viu, uma constelação 5G-NR, na qual a gente vê várias modulações sobrepostas com cores diferentes. Algumas são usadas para dados, outras são usadas para a parte de controle. Outro projeto bacana de antenas é o seguinte: qualquer torre de celular que vocês verem no Brasil e no mundo tem muitas antenas. E muitas delas estão congestionadas, né? Como a gente vê nesses 2 exemplos aqui, né? Olha para essa torre aqui. Quantas antenas eu tenho ao mesmo tempo? Como lidar com esse problema, né? Então, a gente propôs... Aqui estão as publicações, né, principais, 2 periódicos, um focado em radares e outro focado em comunicação, com integração aqui de um bid-hall ótico. Estou começando a fazer a convergência ótico sem fio aqui. Mas a antena é uma antena bem interessante porque ela tem 2 parabólicas em uma, né? Eu tenho aqui 2 alimentadores, um alimentador em micro-ondas, um alimentador em ondas milimétricas e uma estrutura chamada FSS, Frequency Selective Surface, que faz essa mágica, ó. 7.5 GB, que é a onda eletromagnética que vem desse alimentador, a estrutura é transparente, então a minha onda eletromagnética passa e ela opera como uma antena parabólica convencional. E por outro lado, para 28 GB, que é a animação daqui de baixo, essa estrutura ela tem um nível de refletividade muito alto, ou seja, a onda eletromagnética vem daqui, reflete nesse subrefletor, reflete no refletor principal e é radiado. Com isso, eu tenho 2 antenas operando uma frequência que é o quádruplo da outra simultaneamente. A ideia também foi patenteada, né? E aqui tem uma foto do experimento, no qual a gente consegue ver uma constelação aqui, acho que é um 64 QAM, não, um 256 QAM, né? Acho que é um 256 QAM, e aqui o diagrama de olho recebido, com taxas já de 20 gigabits por segundo, ou seja, taxas do nível que a gente imagina aí para o 5G. Essa antena, obviamente, não é uma antena que vai ser utilizada pelo usuário, mas é uma antena que pode ser utilizada como solução de front haul wireless para aqueles casos que a gente tem dificuldade de chegar com a fibra ótica. Aqui tem o primeiro projeto do pessoal de Pernambuco, tem uma foto aqui do super professor Carmelo, aí, que muitos de vocês conhecem, né? E o que a gente tem feito com o grupo aí do Carmelo? Tem aplicado os algoritmos dele de inteligência artificial, tanto no contexto de antenas, quanto no contexto de ótica. Nesse primeiro caso, a gente parte de uns pré-requisitos de antena, né? Por exemplo, coeficiente de reflexão e a banda, aplica algoritmo de machine learning, incluindo surrogate model, prevê os valores, daqui a gente passa para uma etapa de otimização, incluindo diversos algoritmos aqui, e com isso a gente consegue fazer o projeto da antena ideal. Ou seja, a ideia é criar uma ferramenta que o usuário entra com os pré-requisitos, uma base de dados conhecida e o algoritmo aprende e consegue projetar qualquer antena para vocês. A gente já tem alguns resultados preliminares, né? Aqui está a sistemática da nossa ferramenta e do lado direito uma comparação de uma primeira publicação que a gente teve esse ano em congresso, na qual vocês conseguem ver 4 curvas aqui, os valores teóricos, que seria essa curva pontilhada, uma curva azul com bolinha, que seria a curva feita por um engenheiro especialista de RF, e levaria algumas horas para chegar nesse resultado. Depois, a curva da nossa ferramenta, percebam que bate cravado com o do engenheiro de RF e também com valor medido. Ou seja, qual a vantagem daqui? Nesse caso, foi um caso mais simples, a gente conseguiu o mesmo desempenho de um especialista de RF, que trabalha na área há cerca de 20 anos, só que ao invés de levar horas, a gente levou segundos para fazer, né? A ideia é testar agora essa ferramenta com antenas mais complicadas. E outro trabalho bacana que a gente tem feito, em parceria com a Anatel, aqui está o Agostinho Linhares, que é gerente de espectro da Anatel, seria uma análise de coexistência entre 5G NR
e comunicações terrestres e satelitais. Né? Esse paper é em relação à convivência do 5G com LTE em 700 MHz, porque espera-se usar essa banda também para 5G. E aqui um outro paper da convivência do 5G com o sistema TVRO, que é o principal desafio. Né? Muito se pergunta, na maioria das lives que eu faço, do webinars que eu faço, o pessoal pergunta, não sei se aqui vão perguntar, mas já vou antecipar uma resposta. Por que, que o leilão do 5G foi adiado? O que está acontecendo? É político, não é político? Pessoal, o problema, acima de tudo, é técnico. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema de TVRO que trabalha, que opera. O que é TVRO? TV aberta por satélite. Seriam aquelas antenas parabólicas que muita gente ainda usa para receber canais analógicos e digitais abertos. Globo, SBT, Band. Então, aqui no Brasil especificamente, a nossa banda do 5G, que vai de 3.3 a 3.7, está muito próxima do TVRO, que é de 3.8 a 4.2 GHz. Ou seja, a gente tem interferência de canal adjacente. E o leilão, esse problema a gente viu tem muito tempo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo. E a gente alertou a Anatel muito antes do leilão, né? Muito antes do leilão ser cancelado, tudo isso. Então, aqui está uma foto do campus do Inatel, né? Uma foto de satélite. A gente fez a análise em 2 pontos. O ponto 1 está aqui. Essa daqui é uma Herb 5G comercial da TIM, foi a segunda Herb 5G do Brasil. Né? Então, a gente fez a análise com o nosso modem 5G, com essa Herb 5G aqui da TIM, que está no core da TIM, está radiando, não tem ainda sistema comercial, mas a gente tem sinal 5G real de operadora aqui em Santa Rita desde setembro do ano passado. Então, a gente pegou esse sinal e analisou a interferência no satélite, no sistema de recepção do satélite. Então, agora eu vou no YouTube aqui, que eu acho que vai rodar mais fácil para vocês aqui. Pessoal da organização, por favor, só me confirma que o áudio sai aí e a imagem, tá? O áudio não, Arismar. O áudio não? Vamos ver aqui. É isso aqui. Tudo bem, eu vou explicando em tempo real. Aqui é o seguinte, ó. O Luciano está explicando que a gente fez o teste com essa Herb 5G, né? A Herb, como eu tinha falado para vocês, a Herb 5G da TIM. E testamos nas costas da antena. A antena imagine que essa antena 5G está radiando para frente aqui, que é uma antena painel, e a gente montou o nosso setup aqui atrás. Ó. Então, aqui está o nosso setup de recepção da TV aberta por satélite. Então, temos a antena parabólica convencional, que é utilizada em várias casas. Por incrível que pareça, ainda tem 20 milhões de domicílios no Brasil que usam esse tipo de solução, que é um número impressionante, dado que a gente tem cerca de 200 milhões de pessoas. Esse é um número oficial da Anatel. Então, a gente tem um sistema padrão, né? Uma antena parabólica, um receptor aqui convencional. O sinal da antena parabólica está sendo dividido entre o receptor e o nosso analisador de espectro. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, diversos chuviscos que, na verdade, representam a interferência do 5G no sistema de satélite, mesmo nas costas da antena. E aqui embaixo, no analisador de espectro, a gente consegue ver, vai ter um zoom aqui, ó, o sinal 5G, que é esse sinal faixa larga. Aqui é o channel power dele, está a menos de 17 dBm aproximadamente. E, além disso, num outro analisador de espectro embaixo, vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, a gente consegue ver a conversão em FI, né? Porque aquele, na verdade, tem um estágio de down conversion naquele receptor, ele pega o sinal em 3 GB e converte para a frequência intermediária. Ou seja, a gente vê o sinal 5G aqui, que é um sinal mais faixa larga, convertido para baixa frequência, e cada um desses aqui, ó, são os canais analógico e digital do sistema TVRO. Então, comprova-se a interferência do 5G aqui no sistema de TV. Esse foi o teste nas costas da antena a cerca de 14 metros. A gente fez um outro teste também a 115 metros, que é uma distância típica. Muita gente mora a 115 metros de uma torre de celular e também evidenciou o problema, tá? Sendo que o nível de potência ainda estava abaixo do que se prevê para o 5G. Ou seja, é notória a interferência do sinal 5G em sistemas de TV aberta por satélite. Então, esse é um problema que existe no Brasil hoje. Né? Aqui eu trago para vocês
um experimento de um mapa de cobertura de 5G também, uma anteninha que a gente desenvolveu no Inatel, operando em ondas milimétricas, também patenteada essa antena. Temos aqui a numerologia do 5G e a alocação de recursos, e como vocês podem ver, aqui uma análise de mapa de calor em função de potência recebida e erro vetorial médio, que é a figura de desempenho, né, a figura de mérito do sistema 5G. Então, vocês conseguem ver que a gente consegue cobrir um laboratório aqui de 91 metros quadrados com uma única antena com cobertura omnidirecional. Tá? Temos a parte do transceptor 5G também, que, obviamente, por uma questão de tempo, a gente não vai detalhar. Quem quiser maiores detalhes pode falar comigo ou o professor Luciano Leonel. Mas o fato é que nosso modem é baseado em placas da National Instruments, as plaquinhas USRP, e toda a parte embarcada aqui é código nosso, é código Inatel, baseado em GFDM, que é uma forma de onda flexível criada na Alemanha, no grupo de Dresden, e patenteada também por eles. A gente tem parceria com eles, então a gente consegue trabalhar nessa forma de onda sem pagar royalties e gerar, a partir do GFDM, qualquer outra forma de onda relacionada. Por exemplo, o FDM, que é utilizado hoje no 4G, ou FOFDM, que é o Filtering Orthogonal Fixed Division Multiplexing, que é a forma de onda do 5G. Então, a gente tem um transceptor flexível, todo baseado em processamento digital de sinais. Ganhamos alguns prêmios já. Esse aqui é um prêmio internacional na Finlândia de 2017, por ter sido o primeiro modem MIMO GFDM do mundo, né? Desde 2017, que a gente tem, na verdade, desde 2015, a gente tem um apoio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e do Funtel, né, alguns projetos na área de 5G. Aqui tem uma transmissão que a gente fez em 2017 com o Gilberto Kassab, lá em Brasília, né? E, recentemente, fizemos uma demonstração para o ministro das Comunicações, o Marcos Pontes, do nosso sistema 5G também em operação com drone. Aqui tem um drone. Vocês podem ver que é um drone grande, né? Um drone que tem aí, acho que 1 por 1 metro, mais ou menos. É um drone que pode ser utilizado para irrigação. E a gente faz a comunicação desse drone com 5G, né? Então, aqui está uma imagem do drone sendo filmada por um outro drone, um drone menor. E a comunicação entre esse drone e a base está sendo feita aqui com o nosso transceptor 5G, pensando em agronegócios. Além disso, o nosso modem 5G tem foco em alcance. Então, a gente tem um demo aqui, foi condenado pelo Henry, que é um demo de 100 km. Então, a gente, mesmo na região montanhosa aqui de Santa Rita, está uma foto aqui do Google Maps, a gente testou o nosso modem porque a gente fez a transferência tecnológica, né? A Furukawa está lançando um produto agora no mercado aqui voltado para redes privadas, que é uma tendência também para um futuro muito próximo. As empresas, cada uma ter sua rede privada, e com tecnologia Inatel, né? Então, foi uma transferência tecnológica nossa para a Furukawa de tecnologia 5G focada no mercado atual de 4G. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que o nosso modem tem um alcance de 98 km. Né? A gente estava transmitindo aqui em Santa Rita, pegou em alguns pontos a 20, 30, 50, 8, e esse aqui em Joanópolis a 98 km. Aqui estão as fotos da estrutura da torre, com as nossas anteninhas para radiar o sinal, e a foto do site de recepção. As redes privadas aqui no Brasil vão ser em 250 MHz, e como vocês podem ver, com um alcance aqui de 50 km, a gente chegava numa vazão de 11 megabits por segundo, e em 100 km a gente chegava a se comunicar ainda com 2 megabits por segundo. Então, até onde eu sei, esse recorde aqui é um recorde também em nível internacional, com o nível de demonstração operacional em campo, TRLX 7, já voltado para produto. A outra aplicação seria um amplificador de RF baseado em fotônica, né? Então, aqui começa a parte de fotônica. Como vocês sabem, qualquer amplificador, ou a maioria dos amplificadores, é baseado em transistores, né? Então, aqui a gente tem uma foto do primeiro transistor. E o produto que a gente batizou aqui de PBRA, Photonic Based RF Amplifier, é um amplificador de RF que parte desde 1 Hz, né, até 50 GHz. Ou seja, ao invés de a gente usar transistores, a nossa proposta é usar o link óptico não somente para distribuição e transporte dos sinais de redes celulares, mas também como meio ativo de amplificação.
Ou seja, imagine que o nosso amplificador é essa black box aqui, e aplicando conceitos de ótica não linear, também uma patente daqui nossa do Inatel, a gente consegue, além de distribuir o sinal, amplificar o sinal. Né? Então aqui tem algumas publicações que descrevem toda a física que está por trás disso e aplicações multiband, né? Pensando em todas as bandas de 5G, 4G, 2G e 3G, tudo simultaneamente, né? Destaque para essas duas publicações aqui, 3Z Access e Ops Layers, nas quais a gente demonstra que nosso dispositivo ele é eficiente para distribuição e amplificação de sinais de 5G. Né? Aqui está o setup dele, como eu falei, é um setup baseado em ótica não linear. Aí você tem uma fibra High Non-Linear Fiber aqui, uma fibra altamente não linear que faz a mágica, né? Por meio do uso do efeito não linear de Fourier Mixing, que foi proposto alguns anos atrás, com uma aplicação paramétrica no domínio óptico, a gente amplifica o sinal de radiofrequência. Né? Então, aqui está o nosso setup de testes. Um sistema rádio sobre fibra convencional, no qual eu tenho a minha portadora ótica, um modulador Mach-Zehnder, um EDIFA aqui para aumentar o alcance e uma fibra SMF. A gente propõe uma caixinha aqui de amplificação que usa essa fibra altamente não linear e um filtro passa-faixa. O que a gente consegue com isso? Ó? Perceba que o sistema rádio sobre fibra convencional, o nível do meu sinal estava aqui. No nosso PBRA, o nível do sinal está bem mais alto e a diferença entre esse ponto e esse ponto é pouco mais de 20 dB. Né? Com a vantagem de amplificar não somente em 26 GB, que é uma das frequências 5G do Brasil, mas aqui tem uma prova de conceito que a gente consegue amplificar o sinal desde zero, né, que digamos que 1 Hz, até 50 GHz. Ou seja, aqui estão todas as aplicações comerciais que existem. Ou seja, a gente tem um link óptico, propõe um link óptico que amplifica o sinal de RF em qualquer frequência que você colocar aqui. Chegamos a ganho, aqui está 26 dB, chegamos em ganho de até 27 dB. Aqui tem a proposta do Paper Ops Layers, no qual temos uma arquitetura de rede típica de 5G. Né? O 5G, a tendência é que a gente tenha mais células ainda do que o 4G. Então, a nossa arquitetura de rede vai ser baseada em um backhaul no core da rede, um fronthaul que pode ser ou óptico ou wireless, né? E, em alguns casos, entre a CU, né, que é a Central Unit, e a DU, que é a Distributed Unit, tem também um mid-haul. Esse mid-haul aqui tem sido proposto sempre óptico. Ou seja, a gente pode usar a fotônica nos 3 níveis, backhaul, mid-haul e fronthaul. E a nossa proposta é que esse fronthaul de rede aqui seja amplificado. Tá? Então, aqui tem umas fotos dos experimentos, né, um setup bem complexo e bem caro, inclusive. E aqui o sinal recebido com taxas de até 12 gigabits por segundo, no qual a gente transmitiu simultaneamente diversos sinais. Um sinal FOFDM, do nosso transceptor 5G, um sinal LTE, seria equivalente ao 4G hoje, e um sinal 5G-NR do gerador da Keysight. Então, como vocês podem ver, eu tenho 3 níveis aqui de erro vetorial médio, né, que depende da ordem de modulação que você está. Né? Se for um 256 QAM, o meu pré-requisito é ter um AVM na casa aqui de 2, né? Chegando aí no caso de 8 para 64 QAM. E como vocês podem ver, a gente atendeu o pré-requisito aqui em todos os casos, tanto para o sinal LTE, quanto o sinal FFDM, quanto o sinal 5G-NR comercial, comprovando a eficácia do nosso amplificador de RF, ou do nosso link amplificado de RF baseado em luz. Além desses, eu gostaria de destacar para vocês aqui alguns sistemas Fiber Wireless não amplificados. Né? Então, tem 2 PPJ-LT aqui, esse de 2020 e o outro que vai sair agora no início de 2021, já foi aceito, que a gente propõe diversas arquiteturas de redes Fiber Wireless 5G. Né? Sempre pensando em diversos cenários, como eu falei, não pensando somente em aumento de taxa, mas também em internet das coisas e aplicações de baixa latência e alto nível de confiabilidade, utilizando não somente fronthauls baseados em fibra ótica, mas também fronthauls baseados em FSO, que seria Free Space Optical, ou seja, você tem o sinal luminoso no ar. Então aqui está um exemplo das arquiteturas propostas e implementadas.
na qual a gente tem uma aplicação de long reach ou long range, seria com distâncias de dezenas de quilômetros, operando em 788 MHz. Uma aplicação de Enhanced Mobile Broadband Communication em 3.5 GB, com alcance de alguns quilômetros, aqui seria uma macrocell. Uma aplicação de MBB indoor de picocell, ou seja, de alguns metros em 26 GB. Tudo isso operando em paralelo com uma aplicação de indústria 4.0 utilizando PLC, aqui no caso com comprimento de onda diferente, e também com aplicações machine to machine. Tá? Ou seja, a gente conseguiu, num único experimento, atender os 4 cenários previstos para 5G, utilizando já a convergência ótica e sem fio. Aqui estão alguns resultados medidos, né? Novamente, o pré-requisito do 64 km aqui tem um EVM abaixo de 8%, a gente atendeu em todos os casos, tanto com banda de 50 MHz quanto de 100 MHz, que é a padronização do 5G NR. Aqui a constelação medida, com os sinais BPSK, QPSK, 16 QAM e 64 QAM, que é o mais externo. Todas essas constelações sobrepostas recebidas simultaneamente, né? E aqui a foto dos experimentos. Como eu falei para vocês, né, por que fazer pesquisa? Né? Essa escolinha fica a cerca de 10 quilômetros aqui de Santa Rita do Sapucaí, 10 quilômetros do Inatel, é ainda no município de Santa Rita do Sapucaí. Ou seja, uma escola pública municipal está a 10 quilômetros de um centro de pesquisa que desenvolve tecnologia 5G há cerca de 8 anos e não tem internet nessa escola. Essa é a realidade do Brasil. Né? Infelizmente, mesmo próximo de centro de tecnologia de excelência ou em grandes cidades, ainda tem gente que não tem internet. Então, o que a gente fez? A gente utilizou o nosso modem para compartilhar a internet daqui do Inatel, utilizando tecnologia 5G, foi até um morro com 5G, com o nosso transceptor 5G, e colocou um outro transceptor na escolinha para prover internet para essas crianças. Ou seja, agora as crianças têm internet. Né? Essa aqui foi uma foto do primeiro dia que a internet chegou na escola deles. Né? Então, esse é o nosso Brasil, pessoal. E quando a gente for fazer pesquisa, a gente não tem que pensar só em paper, só em produto, só em mestre e doutor, mas tem que pensar também como a gente pode, de fato, contribuir de maneira social. E aqui, a gente entra nos últimos resultados, né, que seriam os resultados do segundo PPJLT, o qual, além do front haul baseado em fibra, aqui, a gente tem também o front haul wireless, e o front haul baseado em FSO, em Free Space Optics. Né? Ou seja, a ideia aqui é utilizar luz em infravermelho, né, em 1.5 microns, para prover esse front haul aqui em regiões de difícil acesso. Essa região de difícil acesso pode ser tanto a região montanhosa, quanto, por exemplo, uma região de um grande centro. No caso aí em Recife, por exemplo, ou em Salvador, ou em São Paulo, tem algumas avenidas que você não consegue mais passar fibra ótica, mas você precisa de um front haul de alto throughput. Então dá para utilizar luz também, só que no ar, em vez da fibra. Então a gente implementou tudo isso junto aqui, já no modo não standalone, que é um modo padronizado pelo 3GPP para a implementação inicial do 5G, ou seja, o 5G vai começar em 3,5 GB no mundo inteiro, não vai começar em ondas milimétricas. E a gente fez esse estudo aqui já com o sinal 5G NR-NSA, que prevê alguns sinais LTE. Aqui tem várias subportadoras LTE compartilhando a mesma banda do 5G NR. E o bacana é que o 5G NR ele permite você fazer alocação de recursos por meio de resource blocks, utilizando o core da rede LTE. Por isso que é non-standalone. Então, essa aqui é uma implementação já nessa linha, com a convivência, perceba, uma convivência pacífica, devido às curvas de desempenho estarem atendendo os pré-requisitos aqui, ou seja, está abaixo dessa linha, ao mesmo tempo com o uso eficiente do espectro. Né? As portadoras LTE estão bem próximas da nossa portadora aqui 5G-NR. Né? A gente fez esse experimento, né, com alcances de até 105 metros aqui no campus do Inatel. Né? Então, foi uma publicação muito importante, que já está disponível online, que vai ser datada de 2021. E o ultíssimo projeto aqui mesmo que eu queria falar é o seguinte: para a gente montar um setup como esse aqui, é bem complicado, tanto do ponto de vista ótico como do ponto de vista de RF. E são vários parâmetros a serem ajustados, tanto os parâmetros de RF
por exemplo, potência de entrada, espaçamento entre as portadoras, nível de intermodulação de RF, figura de ruído dos amplificadores, tem cascata de amplificadores aqui, duplexer, displexer, splitter, tem muita coisa. Ótico também, né? Qual potência ótica eu uso? Qual fibra eu utilizo? Tem compensação? Não tem compensação? O EDFA, qual o ganho do EDFA? Qual a figura de ruído do EDFA? Aqui foi com modulação direta, mas no experimento anterior, a gente utiliza aqui Mach Zehnder. Qual o ponto de modulação do Mach Zehnder? Ou seja, tem muito parâmetro a ser ajustado. Então, conversando com o Carmelo, a gente teve a seguinte ideia. Por que não criar uma ferramenta de inteligência artificial que consiga manipular e otimizar esses parâmetros em tempo real para a gente, em função da demanda de tráfego? Então, esse é o nosso projeto, na inteligência artificial aplicada a sistemas 5G com rádio sobre fibra. Obviamente, a gente não vai controlar tudo de vez. A gente começou com a potência do sinal de RF, que está entrando aqui no meu Mach Zehnder, a potência ótica e a tensão de polarização do Mach Zehnder. Porque só manipulando esses 3 parâmetros, eu já consigo melhorar muito o desempenho do sistema, né? E a gente já tem os resultados iniciais aqui para a constelação, né? Esses resultados aqui são numéricos ainda, a gente vai implementar agora, mas a gente já conseguiu aplicar as ferramentas e os algoritmos lá do grupo do professor Carmelo da UPE, no nosso contexto de 5G, utilizando o OpSystem, ou seja, em nível numérico, e os nossos códigos 5G, integrado com o MATLAB, e já conseguiu otimizar o desempenho do sistema. O próximo passo, previsto para o início do ano que vem, é fazer isso de forma experimental também. Então, pessoal, de 5G, o que eu tinha para falar é isso, né? Está chegando no meu tempo aqui, inclusive. Recentemente, a IPTV, que é a afiliada da Rede Globo daqui do sul de Minas, fez uma reportagem bem bacana para a gente sobre o 6G. Aqui está uma foto do nosso primeiro experimento 6G, utilizando o Visible Light Communication. Eu vou passar o PDF dessa apresentação para o Joaquim, para o grupo aí da UPE. E aí vocês vão ter acesso a todas as informações da apresentação e também esses links, né? Esse aqui é o link da reportagem do vídeo da TV Globo, que é de cerca de 3 minutos. Recomendo vocês assistirem porque a gente já começou o 6G no Brasil. O 6G está previsto para entrar no mercado em 2030, né? Ou seja, 10 anos antes a gente começou o nosso primeiro projeto 6G, também financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e é o Funtel e FINEP, para fazer tecnologia 6G. Ou seja, eu espero que no intervalo de 10 anos a gente consiga, né, também antecipar o que vem para o mercado e ter esse know-how de tecnologia 6G nacional, assim como a gente tem a tecnologia 5G. A ideia de utilizar a luz no comprimento de onda visível aqui, né? No caso, a gente usou 3 cores, um LED de 3 cores, verde, azul e vermelho. Né? No caso, tinha o âmbar também, mas a gente não usou a cor âmbar, para prover throughput da ordem de terabits por segundo. Hoje a gente está com 10, 20 gigabits por segundo, mas a ideia é em 10 anos a gente ter comunicações da ordem de terabits por segundo, que é o que se imagina para o 6G. Então, antes de passar para a parte de perguntas, eu queria falar com vocês que a gente está com bolsas disponíveis, né, em 5G. Então, essas bolsas são para implementação imediata, né? Basta eu ter o CPF do candidato. Então, a gente está com o edital aberto. As inscrições para esse edital são feitas por esse e-mail aqui, ó. Basta mandar o currículo Lattes para gisele@inatel.br. O prazo para inscrições é até 3 de janeiro, para que a pessoa, caso já seja um aluno nosso, já pode entrar de imediato, né? Caso seja um aluno de fora, possa ingressar aqui no nosso programa de mestrado e doutorado no início do ano que vem, né? É um projeto financiado pelo CNPq, que é de mestrado e doutorado acadêmico para inovação. Então, esse projeto ele tem a participação do Inatel e de 3 empresas, é um projeto da ordem de R$1 milhão, e tem a participação do CPQD, da ATEC, de São José dos Campos, e a LAS, que é outra empresa de São José dos Campos. São 3 subprojetos, todos focados para 5G. Aqui seria o desenvolvimento de uma câmera over-the-air automatizada para IoT e 5G. Tem uma bolsa de mestrado e uma de doutorado. Inteligência artificial para 5G em áreas rurais. Tem uma aqui, mas na verdade tem 2 bolsas de doutorado, né, de 4 anos. E aqui utilizar IA para tomada de decisão, também pensando em redes 5G. Então, a todos interessados,
basta mandar um e-mail para gisele@inatel até o dia 3 de janeiro, né, com o currículo Lattes. Então, pessoal, muito obrigado a todos pela atenção. Eu fico aberto agora para perguntas. Tá? Obrigado novamente ao Joaquim e a todos os colegas e parceiros aí de Pernambuco, da UFPE. E estamos abertos aí para parceria e discussões. Muito obrigado. Obrigado, Arismar, pela apresentação. Muito interessante. Abrindo agora para as perguntas, alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui? Os que estão aqui no Meet. E, Alames, por favor, veja se tem perguntas aí no YouTube, por favor. No YouTube, por enquanto, só tem o pessoal parabenizando aqui. Inclusive, tem o pessoal da Infinity Consulting, Gabriel e Alé, mas Bacana. enquanto só parabenizações pela apresentação e o trabalho. Obrigado. Arismar, eu queria perguntar a você, primeiramente, um ponto de vista um pouco mais técnico, né? Esses sistemas FSO têm um alcance e taxa, tipicamente, de quanto? Eu lembro que há um tempo atrás esses sistemas foram considerados, mas, assim, tinha um alcance, uma relação, né, um compromisso entre alcance e taxa que não era muito favorável. Isso aí evoluiu nos últimos anos, como é que está isso hoje em dia? Então, ótima pergunta. Na verdade, a gente tem FSO, como você falou, já se fala disso há algum tempo, e tem aplicações comerciais, né? Por exemplo, a gente participou de um projeto de um banco. O banco estava numa avenida, essa avenida não dava mais para passar fibra, ele tem que ter uma rede dedicada, porque é banco, né? E precisava estar na mesma avenida, só que ele não conseguiu comprar o terreno do lado. Comprou um terreno, sei lá, 1 quilômetro para frente. Dado que não podia passar fibra, ele fez um link FSO. Nesses casos, dos produtos que a gente tem hoje, a taxa está chegando a algumas centenas de megabits por segundo, no máximo alguns gigas, com alcance aí de alguns quilômetros. Ou seja, evoluiu bastante perante 10, 15, 20 anos atrás. O que se pensa no CG é você ter terabits por segundo. Né? Não tem nem a nível de pesquisa isso, mas dado que a gente está numa portadora de terahertz, mesmo que você trabalhe com uma eficiência espectral baixa, você consegue facilmente chegar em terabits por segundo. Então, o que a gente tem feito no Lab hoje é alcances aí da ordem de algumas dezenas de metros e throughput de 20 gigabits por segundo, utilizando o padrão 5G NR. Né? Então, a gente pretende aprimorar isso aí para, no intervalo de 10 anos, chegar no sonhado 10 tera, porque isso é o que está idealizado. Se a gente vai conseguir isso, é um desafio, né? É para isso que a gente está aqui. Mas evoluiu bastante. Evoluiu bastante. E por que você usa aqueles lasers ou fontes de luz no visível? Por que visível, no caso? Então, aí tem duas aplicações diferentes, né? Quando a gente pensa em front haul, né? Aí a gente usa infravermelho. Então, a gente usa 1.5. Quando a gente vai para o acesso, ou seja, a picocélula, qual a ideia? A ideia é você ter um LED, por exemplo, uma estação de trabalho iluminada por LED, e aquele LED ser utilizado para iluminação e para a internet. Então, é por isso que ali a gente usa a luz visível, que tem a vantagem, primeiro, de eu estar numa portadora em terahertz, com isso conseguir maximizar o throughput, e segundo, não ter problema de interferência eletromagnética. Então, é uma aplicação muito interessante para hospitais, por exemplo. O hospital hoje tem muita tecnologia embarcada, depende de internet, mas você não pode ter interferência eletromagnética porque pode levar à morte das pessoas. Então, a aplicação de luz visível é interessante em hospitais, em estações de trabalho, porque você consegue alto throughput, consegue iluminar e não tem problema de interferência nos equipamentos hospitalares, né? Ok, Arismar, obrigado. Tem uma pergunta aqui do professor Jean. Jean é professor da UFPE no campus de Caruaru. Ele está parabenizando a apresentação e perguntando o que está sendo feito para resolver o problema de interferência do sinal de satélite com 5G. Ótima pergunta, Jean. Obrigado. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente viu o problema no início de 2019, né, identificou o problema, sinalizou para a Anatel e, assim, o mercado falou, não, vai dar certo. Então, como muitas coisas, esperou dar pau para
para fazer o negócio, para retroceder. E aí adiaram o leilão a primeira vez, adiaram o leilão a segunda vez, a gente já tinha visto o problema há mais de 6 meses. E no final do ano passado, não, no início desse ano, a gente desenvolveu uma solução. Uma solução que resolve o problema, né? Ou seja, tem alguns truques, mas o principal, digamos, que não resolve, mas minimiza muito, é você integrar um filtro de RF, passa-faixa, no LNBF da parabólica. Além disso, com isso você já consegue rejeitar o sinal 5G, deixar só a faixa de interesse TBRO, já um filtro de baixo custo, e tem os outros truques ali de RF também para resolver. Então, as operadoras contrataram a gente para a gente comprovar o problema, a gente fez esse serviço, e a gente propôs também a solução. Obviamente, a gente não falou a solução, né? Mas aí ninguém quis contratar. E aí teve uma nova rodada de teste no CPQD, um monte de fabricante falando que ia resolver, não resolveu nada. Foi em julho isso. E aí tá nesse inteirinho. A gente tem a solução, tecnologia nacional, barata do ponto de vista de produto, porém tem um desafio que é o mesmo desafio da TV digital. Você não pode, a senhorinha tá lá assistindo a novela dela, você simplesmente desligar o sinal de TV analógico. O governo pagou o conversor digital para quem não tinha recurso. Agora fica a pergunta, quem vai pagar a adaptação dos LNBF das pessoas? Porque o produto é barato, mas tem que pagar alguém para instalar na casa do cara, no Brasil inteiro. Isso é caro? Aí a operadora joga para o governo joga para a operadora e fica essa confusão. Ou seja, tem solução. A solução é uma solução tecnológica, eu diria não é científica, tanto é que a gente não patenteou. É uma solução tecnológica, tá para resolver. Basta alguém querer pagar a conta. Simples. Tem uma pergunta no YouTube aqui. Deixa eu ler aqui para o senhor. É uma pergunta da Emanuela Paranhos. Dentro da óptica de inteligência artificial, Dr. Arismar vê o uso de linguagem de programação como Python como fundamentais? Sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Inclusive, a gente reestruturou o currículo do curso de Engenharia de Telecomunicações do Inatel recentemente. E Python é básico hoje. Hoje, quem quer trabalhar com comunicações tem que saber Python. E quem quer trabalhar com inteligência artificial, mais ainda, né? Eu não sou especialista de IA, o especialista é o nosso amigo aí, Carmelo. E eu vejo que a programação em todas as linhas é importante e Python também, tá? Então, para alguns casos eu acredito que seja mandatório, para outros casos seja fortemente recomendado. Então, se eu tivesse um filho hoje fazendo telecomunicações, eu ia falar assim, ó, pare tudo que você está fazendo, vai aprender a programar e vai aprender Python. Como ferramenta, não é tudo para a gente tem que saber 5G, tem que entender o padrão, tem que entender a numerologia do 5G, que é bem bacana, não tive tempo de explicar aqui, mas é bem bacana, aquela alocação de recursos dinâmica, inteligente, ou seja, tem que entender um todo e ver as ferramentas de programação, sem desmerecer, porque eu sei que também é complicado, mas como ferramenta para a gente se destacar em telecom. Bom dia, Arismar, tudo bem? Eduardo Fontana aqui está falando. É só uma perguntinha rápida. Já existem essas fontes coerentes de terahertz? E quais são as frequências? Você falou em frequência portadora de terahertz, né? As frequências e quem são os fabricantes e o custo aproximadamente. Tá Obrigado. Bom. Nada. Obrigado pela pergunta, Fontana. O que a gente pensa para o CG são duas vertentes, digamos. A primeira é, de fato, você usar o LED para a rede de acesso. Então, você vai modular a corrente do seu LED e, com isso, você tem um sinal luminoso modulado com seus dados. Obviamente, depende da resposta do LED e a gente não consegue chegar em terahertz hoje. Então, esse é a primeira sistemática mais simples. A segunda sistemática, que a gente está trabalhando também, por enquanto, a nível de projeto, a gente não fabricou nada, seriam antenas para terahertz, que aí vem um super desafio, que é o que você perguntou. Como eu vou modular o meu sinal em terahertz e conseguir radiar isso no ar, né? O que se acredita muito é que dá para usar grafeno, né? Então, você usar grafeno para você ter moduladores na faixa de terahertz. Dá para eu chegar ali e comprar? Não dá. Dá para comprar uma fonte de terahertz, ou que eles falam muito de terahertz hoje é sub-terahertz. É 250 GB, 350 GB, 500 GB, que é onde a gente quer começar. Tá? No Brasil, até onde eu sei, não tem.
Então, o custo é muito alto, eu não sei te falar qual é, mas acredito que seja alguns milhões de dólares entre fonte e detector, para você conseguir radiar esse sinal ainda sem bit. Então, tem muito que evoluir. A gente começou pelo mais fácil e mais barato. Seria você usar a portadora de luz mesmo, luz visível, né? Modular a corrente, desculpa, e conseguir com isso jogar os dados. Ou, isso no caso do VLC. No caso do FSO, o Mach-Zehnder convencional mesmo dos que a gente tem, a gente entra com o sinal 5G NR, depois faz um sistema de Free Space Optics para radiar esse sinal com lente, colimador e tal, e aí usa o mesmo setup que vocês têm. Ou seja, se vocês quiserem fazer um setup FSO, vocês conseguem, utilizando equipamentos de comunicações óticas cabeadas. Entendeu? Ok, obrigado. Oi, Arismar, tudo bem? Aqui é Leonardo. Parabéns aí pela apresentação, muito interessante. Eu queria perguntar algumas coisas sobre no caso, o transmissor de 5G. Como é que o sinal é gerado? Você gera um sinal dentro daquele equipamento da National ou tem um computador que faz a geração do sinal? Não, na verdade, ali é tudo gerado na plaquinha USRP da National, né? A plaquinha, ela tem uma série de FPGAs e tem um transceptor de RF também. Então, a gente implementa os nossos códigos ali dentro, tecnologia, né, embarcada em FPGA, em VHDL. Agora já tem a versão de software também, que é um computadorzinho da National, um mini computer que eles chamam. Então, hoje tem a versão de software mesmo, em alto nível. Antes era a parte embarcada. Como já tem um transceptor de RF até 6 GB, e o nosso foco é principalmente em UHF e VHF, eu já tenho o meu sinal ali. Quando eu quero pegar aquele sinal e radiar em ondas milimétricas, aí eu tenho que fazer o estágio de up conversion. Aí é um dispositivo fora, entendeu? Mas até 6 GB é tudo na plaquinha USRP. Certo. E o fotodiodo que vocês utilizam, qual é a banda que você tinha falado, de 50 GB Então, a gente tem alguns fotodiodos que a gente usa nesses experimentos. Tem um da EOT, que é barato, e ele funciona até 12,5 GB com a responsividade boa. Então, para experimentos que não estão em ondas milimétricas, esse fotodiodo eu recomendo. Para ondas milimétricas, a gente normalmente usa esse da U2T, antiga U2T, que agora que comprou, eu acho, que ele vai até 50 GB. Ele é muito mais caro, mas ele é muito mais sensível também. Mas ele tem uma largura de faixa de 50 GB com a resposta espetacular em 26 GB, que é onde está o 5G do Brasil. É bem mais caro que o outro. Um custa, sei lá, 300, 400 dólares, o outro custa 4 mil dólares. É bem diferente. 10 vezes. Uma coisa interessante em relação ao sistema Fiber Wireless que você mostrou aí, a propagação do sinal na fibra, ela é tranquila, né? A parte mais problemática em termos de sinal é no wireless, porque um SMF não tem 0,2 dB de atenuação e se você for para a parte wireless, tem uma atenuação razoável, né? Aí... Em termos de atenuação, é isso mesmo, né? No ar, a gente vai perder muito mais que na fibra. Agora, o desafio do FiWire é o próprio nome FiWire, né? É você conseguir experimentalmente um setup de alto desempenho, né? Manipulando todos os parâmetros. Por exemplo, um problema que não está ali no PowerPoint, eu não falei por uma questão de tempo, mas é um desafio muito grande. Quando você vai implementar um sistema daquele, tem intermodulação de RF. E é aí que vem o caos. Esse é o desafio do sistema multibanda. Quando você faz o processo de fotodetecção, o fotodetector ele tem um processo não linear, como você sabe, ou seja, você fotodetecta F1, digamos, uma frequência 5G, F2 e F3, 3 frequências. Aí você detecta F1 menos F2, F3 menos F2, F3 menos F1, F1 menos... Ou seja, tem intermodulação de RF. E ali que está o desafio. Como você experimentalmente transformar aquele PowerPoint no experimento. Aí é outra coisa. Pegar aquele PowerPoint e fazer um demo. Eu falo para os meninos, fazer o PowerPoint é fácil. Você não conseguir fazer uma figura bonita no PowerPoint, esquece, você não vai defender nunca. Agora, além disso, para você ser considerado um mestre ou um doutor, você tem que fazer na prática. E aí vem o desafio. E o que eu falo para vocês, o principal desafio é esse, é você
juntar os dois e evitar a intermodulação. O sinal 5, você está falando que vocês estão transmitindo mais de um sinal, um sinal 5G seria um FDM, né? Naquela frequência de 3.5 GB. Aí vocês estão transmitindo mais de um, no caso. Tipicamente a gente manda 3. Aqui, ó, como nesse caso aqui, ó. Você tem aqui o nosso sinal 5G do nosso modem, tem um sinal aqui num padrão comercial da Xsite, um terceiro aqui, quarto. Na verdade, não, são 3 aqui. Esses 3, né? Aí vocês combinam eles. Tem um tô lendo aí, RF Combine, tá certo. Isso. Legal. Aqui, ó, tem intermod, devido ao processo, e depois, quando amplifica, dependendo do amplificador de RF, tem mais ainda. Então, o desafio está aqui, ó. Aqui, como você falou, é tranquilo, 25 km de fibra não perde nada, perde 5 dB. Não dá nada. E uma pergunta, assim, essa definição do termo fiber wireless, né? Porque muita gente usa de uma forma... Porque se você tem uma fibra no sistema, aparentemente, você pode chamar ele de fiber wireless, né? Mas a definição, pelo menos das coisas que eu li, não está muito bem definida, né? Algumas pessoas dizem assim, não, tem uma fibra, depois um sistema de rádio e depois tem a estação rádio base, alguma coisa assim. Esse é o sistema Fiber Wireless. Outros dizem que Radio over Fiber é a mesma coisa de Fiber Wireless. Você tem alguma... Eu tenho até um slide bacana. Foi até bom você ter falado isso. Nas próximas apresentações eu vou puxar esse slide. A gente criou uma matéria aqui chamada Sistemas Óptico Wireless, no Inatel, no programa de pós-graduação, no ano passado. E eu criei um slide, rapaz, que é uma confusão, de propósito. Aí eu vou lá e ponho todos os acrônimos. ROF, FiWi, Wi-Fi, Li-Fi, FSO. Põe todos. Que dá uma confusão gigantesca e cada livro que você pegar é uma coisa, né? O que a gente adota aqui, que é o que eu tenho visto o pessoal de 5G fazer? A gente, quando tem um sistema, na primeira definição que você falou, quando eu tenho um sistema com ou um backhaul ou um front haul ótico e depois eu radio, eu chamo isso de FiWi, né? E a partir de uma BTS. Quando está tudo cabeado, né, a gente chama de Radio over Fiber, porque eu não radiei. E quando eu tenho o OWC, que eu não falei, que é o Optical Wireless Communication, que tem alguns livros, o OWC é um guarda-chuva, é o grande. OWC pode ser um backhaul em fibra ótica, pode ser um backhaul em luz no ar, que seria FSO, pode ser VLC, que seria Visible Light Communication no acesso, ou seja, OWC é o genérico, e depois eu venho com essas divisões aqui. Ótimo. Mas, assim, para o mundo padronizar vai demorar um pouco ainda. Ou cada um escreve de um jeito. Eu prefiro fazer assim porque é o que eu tenho visto aí na comunidade do I3A em 5G. Certo. Ótimo, então. Parabéns, então, mais uma vez aí pela apresentação. Foi muito boa. Muito interessante. Obrigado, Leonardo. Mais alguma pergunta aí, Alames, no YouTube? Não, professor. No YouTube não. Não, tem uma aqui, desculpa, apareceu uma aqui. Pergunta do Hugo Vale, ele pergunta: os sistemas FIWI 5G conseguem utilizar a técnica MIMO? Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive, as nossas implementações, hoje o que a gente tem feito, MIMO, cadê? Não tem nenhuma figura detalhando aqui, que eu tirei a parte de antenas, porque eu fiquei com medo de falar muito de antenas, que vocês são mais de ótica. Mas o fato é o seguinte, que a gente, nessa radiação aqui, ó, nesse caso está com antena simples, mas tem outro periódico que a gente colocou múltiplas antenas transmitindo e múltiplas antenas recebendo, né, que seria o MIMO, né, Multiple Input, Multiple Output. E o MIMO pode ir além do mundo de RF. O que se pensa hoje também... Isso a gente não fez ainda, é uma ideia. É fazer o MIMO no mundo óptico também, porque as fibras multicore, né, a fibra com múltiplos núcleos, elas foram muito cotadas alguns anos atrás e com a revolução dos sistemas coerentes, elas ficaram um pouco deixadas de lado, mas ainda tem muita pesquisa em cima disso, de fibras com múltiplos núcleos.
Então, no sistema MIMO 5G, o que eu quero fazer é pegar uma fibra com múltiplos núcleos e mandar cada um dos sinais por ali e depois radiar em múltiplas antenas. Seria o MIMO ótimo junto com o MIMO wireless. É um desafio muito grande, mas espero que saia uma tese de doutorado em algum momento sobre isso aí. Mas dá sim. O MIMO vai ser usado no 5G, tem que ser utilizado, aumenta a eficiência espectral e é um dos pré-requisitos para o 5G. Sem MIMO não tem 5G. Ok. Acho que agora podemos encerrar, agradecer novamente ao Arismar, parabenizar pela palestra, agradecer a participação aqui no nosso evento e agradecer a participação de todos que contribuíram para a apresentação. Obrigado, Arismar. Obrigado, Joaquim. Novamente, como eu falei, estou aberto a parcerias. Meu e-mail está ali, depois eu vou mandar o PDF da apresentação para o Joaquim, pode disponibilizar até no YouTube, para mim não tem problema nenhum. E quem quiser mais informações sobre as bolsas ou a possibilidade de parceria, a gente está aberto, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado. Vamos encerrar, então. Até mais. Tchau.